Olá, bom dia! Como vai vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos felizes, gozando da mais perfeita paz, saúde e felicidade, junto com os familiares de vocês. Hoje, o tema que eu vou falar com vocês é sobre a oração frustrada. Mas antes, vamos falar com Deus, tá bom? Vamos orar? Oremos. Santo Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia de procurarmos ser pessoas melhores, fazer a sua vontade, ajudar o próximo e procurar amar o próximo como a nós mesmos, procurar estender a nossa mão e ajudar as pessoas que mais necessitam. Por favor, Senhor, use minha boca, que teu Espírito Santo enche a minha mente de coisas boas para animar e alegrar, confortar, consolar e levantar a autoestima das pessoas que estão me ouvindo. Que elas venham lembrar que existe um Deus que cuida de cada um de nós e está pronto para nos ouvir e nos socorrer na hora que mais precisamos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui ao texto. Vou ler para vocês um texto sobre as orações frustradas. Dizem que Deus responde à prece com um sim, um não ou um ainda não. Conceito simples, aceitação completa, principalmente quando Deus se cala e ficamos tentando imaginar o que ele diria. Seria tão bom ouvi-lo como os profetas. Lembro-me de desabafar com um amigo. Meu problema não é sacrificar Isaac e ter certeza de que Deus falou aquilo. Até onde podemos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus e não o eco de nossos pensamentos? Sei que é preciso comunhão com Deus para reconhecer sua voz, mas a matemática não é tão exata. Imagine Jesus no Getsemane. Ele pedia algo humanamente possível, que o cálice da morte fosse tirado dele. Jesus precisava de um milagre que não veio. Embora Lucas 22, capítulo 43, diga que um anjo desceu até ele, isso está longe de ser um privilégio. Jesus queria o Pai, não um anjo. E se este precisou fortalecê-lo, é porque estava a ponto de fraquejar. Tanto que implorou aos discípulos para que orassem com ele. Quando alguém de tamanha fé poderia ficar tão abalado? Onde estava a confiança em Deus? Certamente, esse momento de fragilidade foi uma oportunidade para Satanás, que, paradoxo, o único com poder para expulsar demônios em seu próprio nome, não foi capaz de impedir os guardas que vieram para prendê-lo. O que isso me ensina? Nem sempre o silêncio de Deus ou sua negativa significa falta de fé ou comunhão de nossa parte. O demônio consegue machucar até o mais consagrado dos fiéis. E se Cristo enfrentou tudo isso, como posso exigir que Deus me poupe do sofrimento? A dor de Cristo me livrou da perdição eterna, não dos infortúnios dessa vida. Haja o que houver, mais importante do que a resposta de Deus é a certeza de que Ele ouve, sabe o que está fazendo. Confie nele, mesmo que sua resposta
ou a ausência dela seja tão amarga. Um dia você entenderá, mas até lá, confie. Então, o que esse versículo, né, esse texto que eu li para vocês, significa? Jesus, ele passou por aflição, ele passou por luta, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, e ele teve um momento quase de fraquejar, né? E ele pediu para os discípulos orarem com ele. E o que aconteceu? 3 vezes ele veio, os discípulos estavam dormindo, né? E ele se sentiu sozinho. E ele pediu a Deus: se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se por acaso Jesus tivesse desistido, nós estaríamos perdidos, porque ele era o único capaz de vencer Satanás e nos libertar das garras do inimigo de nossas almas. Então, meus amigos, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: mantenha a sua fé firme em Deus, mantenha a conexão com Deus através da oração, jejum, né? Mantenha a sua fé viva, porque se o próprio Filho de Deus ele passou por essa situação, quer ver nós, né? Meros seres humanos. Então, o que eu quero dizer para vocês, que por mais que venha lutas, provações, perturbação na vida de vocês, mantenham-se firme, porque Deus ouve, Ele vê e Ele sabe de tudo. E Ele jamais nos abandona. Para vocês terem uma ideia, quem de nós teria coragem de doar um filho para morrer por alguém? Nenhum de nós acredita que seria capaz de fazer isso. Mas Deus nos amou tanto, 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 tanto que Ele nos amou e se preocupou com nós, que Ele doou seu único filho para vir a esse mundo, para morrer em meu e em seu lugar. Então, quer prova maior que Ele nos ama e Ele vai cuidar de tudo? Olha, sem luta não tem vitória. Eu vou falar para vocês, né? Essa semana que passou, né? Hoje é segunda-feira, dia 22. Quarta-feira passada, às 5h30 da manhã, eu precisando ir fazer um exame de sangue e mostrar uns eletros no médico. E eu, na pressa, né, de sair de casa, tinha garoado de noite e acabei escorregando nas escadas, e é uma escada bem grande. E foi muito rápido, né? Eu só tive tempo de falar: ai, Jesus, me acode. E graças a Deus, olha, eu tenho 8 pinos na coluna, sofri 3 AVC, né? Tive um infarto e tô aqui conversando com vocês, né? Eu tenho certeza, foi um livramento de Deus que aconteceu comigo quarta-feira. Por quê? Eu só fiquei com alguns arranhões e o tornozelo ficou inchado, né? Sentindo um pouco de dores no corpo, mas foi só isso, poderia ter sido bem mais grave. Então, foi um livramento de Deus, né? E quantas coisas eu já passei na minha vida, né? E tô aqui, em pé, né? Orando, pedindo a Deus por mim, pela minha família e também por vocês, meus ouvintes, tentando animá-los, né? Eu não sei qual que é a dificuldade de vocês, mas seja ela o que for, Deus é maior que tudo isso e Ele tem a solução para tudo. Só que tudo é no tempo dele, não é no tempo nosso. Nós queremos as coisas rápido, nós queremos para ontem. E não é bem assim. Como o próprio Jesus, como eu falei, passou por dificuldade, passou por lutas aqui nessa terra. Nós não somos melhores do que ele. Então nós vamos passar. Mas está escrito na palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Eu prometo estar do vosso lado, ajudando, dando força,
fé, confiança. E é isso que ele está fazendo por mim e por você. Eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser abrir qual que é seu problema comigo, você pode me conectar, né, no WhatsApp, que é 11, São Paulo, 99 812 6288, e eu posso orar exclusivamente pelo seu problema, né? Esteja à vontade, porque é assim que os irmãos verdadeiros fazem um com o outro, né? E eu procuro ser irmã de todos, porque nosso Pai é o mesmo, é um só, é Deus, né? E Jesus, ele veio para morrer, não foi só por mim, foi por todos. Então eu estou aqui. Eu tenho minhas lutas, as minhas provações, mas eu estou aqui pronta para ajudar a você. Seja lá uma oração para que Deus abra a porta do emprego, seja lá por motivo de doença, né? Seja depressão, seja o que for, conte com a minha ajuda, tá bom? Eu não faço milagre, mas eu peço a Deus e Ele faz por mim, entende? E é assim que funciona, né? A Bíblia fala: amai ao próximo como a ti mesmo. E é o que eu estou tentando fazer. Te amar, mesmo sem saber quem é você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, né? Mesmo sem saber, eu te amo, eu quero te ver no céu. Quando Jesus voltar, eu quero ver cada um que eu orei, que eu intercedi através das minhas orações, humilde, mas que foi abençoado através da minha intercessão. Amém? Então, se você sentir desejo de falar comigo diretamente, esteja à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, Deus te guarde, você e sua família. Que, mais uma vez eu falo para você, por maior que você pense que seja o teu problema, Deus é muito maior. E Ele é Deus do impossível. Quanto maior é o problema, maior é o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Entende? Que Deus te abençoe. Amém? Eu vou fazer mais uma vez uma oração por você. Vamos fechar os olhos? Santíssimo Pai, mais uma vez estou na Tua presença para te suplicar, Pai, por cada pessoa que está me ouvindo, seja homem, seja mulher, seja criança, jovem, adolescente, adulto, seja quem for, Pai. Seja qual for o problema, que o Teu Espírito Santo vá até essa pessoa. Se for problema de saúde, que o Senhor restaure, Pai. Se for problema de emprego, que o Senhor abra a porta do emprego. Se for depressão, Pai, que o Senhor dê a solução, Pai, que o Senhor alivia a dor, o sofrimento, esteja com a família dessa pessoa que está me ouvindo. Se tiver uso de droga, alguém preso, Senhor, entre com providência, Pai. Toque no coração dessa pessoa, Pai, que está ouvindo a minha oração. Que ela levante a sua mão nesse momento, Pai, em demonstração de aceitação, que ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador na vida dela, Pai, ou na vida dele. E que o Espírito Santo o alcance e ajude a solucionar o problema, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, conta comigo. Não importa aonde seja a tua dor, conta comigo, porque o nosso Pai Celestial, Ele vai dar uma solução. Amém? Tchau, até o próximo vídeo. Não se esqueça, ia me esquecendo de falar. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscrever e você deixar seu joinha, porque isso vai me ajudar no canal. Eu falar com mais pessoas, procurar ajudar mais pessoas, como você talvez esteja precisando de uma palavra, amiga, tem outros precisando também. Então colabore comigo, por favor, se você gostou, colabore, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, até a próxima.